Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao terceiro episódio do Vem Pro Fute Podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol mundial. Estou aqui com meu companheiro Vili, dá um salve aí, vilão. Salve, rapaziada, estamos aí. Agora, nesse episódio, nós vamos comentar sobre aqui a rodada completa do Brasileirão, né? Teve mais uma vez mais um jogo adiado. E também comentar sobre, dar uma passadinha rápida, né, no clássico aí, que movimentou bastante também hoje o dia. Isso aí, rapaziada. Vamos começar falando sobre esse jogo do Fluminense e do Vasco que aconteceu ontem no Maracanã. O time do Fluminense teve uma reencarnação do seu futebol, né? Conseguiu praticar um bom jogo de futebol e conseguiu a vitória aí para cima do Vasco. Tivemos muitas polêmicas, né, de arbitragem nesse jogo. Um possível pênalti para o Vasco. Também tivemos o impedimento do Verratti no possível segundo gol do Vasco, né, que foi anulado. E assim, no final das contas, o time do Fluminense conseguiu sair com a vitória, conseguiu esses 3 pontos que estava precisando, né, de uma confiança. Tava vindo de alguns jogos ruins, bastante jogos ruins, na verdade, e conseguiu uma boa vitória para cima do Vasco nesse clássico carioca que teve ontem. O Vascão, depois de garfar o Grêmio no primeiro jogo, né, acabou sofrendo aí na mesma moeda. Você vê como que a arbitragem brasileira é realmente imparcial, né? Ela erra pros dois lados, não tem jeito. E dessa vez, o Vascão se deu mal e mais uma vez ali, né? Já próximo da zona de rebaixamento, como eu vou continuar falando em todos os episódios, que o Vasco é candidato a cair esse ano de novo, né? Exatamente, esse jogo aí pro Vasco eu acho que era muito importante conseguir um empate para dar uma confiança, pelo menos um empate, né? Apesar do jogo ser fora de casa, né? Ali no Maracanã, o time do Vasco inclusive já jogou no Maracanã como mandante, né, nesse ano. E o Vasco tem que, nesse começo de campeonato, tentar embalar, né, para não sofrer do que sofreu no ano passado, de ter ficado até as últimas rodadas naquele sofrimento, vai ou não vai, sobe ou não sobe, cai ou fica, né, na verdade. E que eu tô pensando já no ano que vem, quando o Vasco tiver na Série B brigando para subir de novo. Mas assim, o time do É, Vasco tá precisando dar uma acordada aí, porque duas derrotas seguidas já, apesar de que está no começo do campeonato, né? Tudo muito cedo ainda para a gente saber quem vai para quê, quem vai brigar para cair, quem vai brigar pelo título, mas o time do Vasco aí não pode estar desperdiçando esses pontos, né? e o desempenho do Vasco se dá muito pela ausência do grande craque, da grande referência técnica, não só do time, como também até do campeonato, né? O Payet é um jogador de extrema classe aqui pro futebol brasileiro que ele joga em qualquer time, pô. Me desculpa aqui, o Payet, ele tem lugar em qualquer time aqui do Brasil hoje. Não, com certeza, apesar de que ele tá com uma idade avançada, né? Mas o Payet é diferente, né? Você vê o Payet jogando, o Payet pegando na bola, é diferente a maneira como ele trata ela, né? Como ele cria a jogada, como ele domina, como ele acha os companheiros de maneira muito fácil. E, então, assim, o Vasco dependendo de outros caras ali para aparecerem, né? Para fazer essa função que o Payet faz, e faz com muita maestria, e não vem obtendo sucesso, né? O Verratti até tentou, fez um gol e tentou com aquele outro gol que estava impedido, né? Um impedimento milimétrico, mas estava. E assim, o Vasco eu acho que, cara, é como eu falei, se não acordar, vai continuar sofrendo dos mesmos fantasmas que vem sofrendo nos últimos anos, que é o rebaixamento, cara. E o time do Vasco é um time muito grande pra estar passando por isso, tá ligado? Ainda mais com essa SAF zoneada do Vasco aí. Assim, eu acredito que o quanto antes o time do Vasco precisa se organizar. Não sei como, mas ele precisa. Tipo assim, independente do que aconteça, eu acho que se até o fim do primeiro turno o Vasco não tiver conseguido um bom desempenho e nem
questão de bom desempenho, na verdade, não tiver conseguido pontos o suficiente para estar se mantendo ali no meio de tabela, eu acho que a diretoria do Vasco tem que tomar uma atitude tipo assim: demite técnico, recomeça tudo do zero, a temporada começou agora. Porque. E trazer um cara que consiga segurar o time na primeira divisão de novo. Eu acho que o mais ideal para o Vasco de novo vai ser se manter na primeira divisão e de novo por mais um ano vai ser esse mesmo objetivo aí de não ser rebaixado. Diferente do Cruzeiro e do Botafogo que se tornaram SAF, mas a gente pode ver uma certa evolução tanto no futebol quanto na gestão, né? E na vontade dos jogadores e na qualidade dos jogadores. Com certeza. O próprio presidente do Vasco agora, o Pedrinho, né, que era até comentarista, foi jogador do clube, inclusive, e tudo, tem bastante identificação. Ele até comentava esses tempos atrás aí que o acordo com a SAF não foi ele que fez e ele tá meio que refém do acordo que foi feito, né? Que a SAF acaba tendo muito mais controle do que o próprio presidente sobre as decisões a ter no departamento de futebol, por exemplo. E aí ele acaba não conseguindo exercer o papel dele ali no clube, né? Do mandatário forte, do cara que tem a última palavra. Então, fica realmente complicado aí o Vasco meio que querer traçar seu próprio caminho, né? Ele tá meio que na mão aí da 777. Aí, o que a 777 faz é um desperdício para o futebol, né? Cara, os caras conseguem ser incompetentes em todos os times que eles têm, né? E com o Vasco não está sendo diferente. E pelo andar da carruagem, né? Pelo jeito que está sendo, o Vasco provavelmente vai brigar para não cair mais uma vez. E o Fluminense provavelmente vai continuar nessa briga aí, né? Talvez consiga buscar uma segunda colocação, uma terceira colocação, brigar ali nas cabeças, né? Se o Diniz conseguir reencontrar esse bom futebol. Mas assim, se continuar nessa pegada de evolução que eles tiveram nesse jogo, eu acho que o caminho para o Fluminense aí é disputar as primeiras posições aí do campeonato. Com certeza. É o time que foi campeão da Libertadores, né? Querendo ou não, com méritos. Apesar de ter sido uma campanha fácil, né? Entre aspas, aí, para ele ter chegado ali onde chegou na final e tudo. Mas, né, sorte do Fluminense. Parabéns pro Fluminense que teve também comprometimento para levar o caneco, né? Porque não é fácil. E também o Fluminense é um dos times mais bem treinados, né? Querendo ou não, é um dos trabalhos mais longevos que tem aqui no Brasil. E quando o Diniz está com o time azeitadinho ali, a gente sabe que é bem difícil jogar contra o Fluminense e o time amassa os adversários, como foi contra o Vasco. O Vasco teve muita sorte de ter levado só 2 gols. Verdade é essa? Exatamente, exatamente. Indo aqui para o próximo jogo, que foi o jogo do Grêmio e Cuiabá, também aconteceu ontem, lá no Rio Grande do Sul, né? Na Arena do Grêmio. O time do Grêmio venceu o time do Cuiabá num jogo relativamente tranquilo para o time do Grêmio, um jogo bem controlado, onde teve boas chances, né, de conseguir até ampliar o placar, mas acabou ficando só nesse gol do Cristaldo mesmo, né? E acabou que foi isso, 1 a 0 para o Grêmio. E mais um jogo tranquilo, né, pro Grêmio. Apesar da estreia horrorosa contra o Vasco do Grêmio, o time embalou aí 2 jogos bons e está conseguindo essa quinta colocação nesse começo de campeonato. E conseguiu essa vitória em cima do Cuiabá, que está na última colocação, mas tem um jogo a menos. Mas o time do Cuiabá vem aí esse ano fortíssimo candidato à última colocação do campeonato. Para mim, esse ano o Cuiabá não passa. Vai ser mais um time aí que vai perder o título de nunca ser rebaixado, né? Porque, cara, é inexplicável como esse time ficou tanto tempo na primeira divisão. Eu não consigo entender. Dessa vez, eu acho que com a saída do técnico antigo, né? Eles ainda não contrataram o técnico, se não me engano. Aí, saída de muitos jogadores aí também querendo ou não, foram referência ano passado, como o Daverson tá de saída aí, já tá avisado que ele assinou um pré-contrato com outro time aí pra sair no meio do ano. E assim, foi um time muito dependente do Daverson ano passado, e sem o Daverson ser esse cara referência lá, e todo o jeito dele, o Daverson acabou sendo muito importante. Então, assim, eu não sei do que esperar do Cuiabá, a não ser
uma briga ali muito ferrenha contra o rebaixamento também. O Cuiabá tá a cara daquele rebaixamento com antecedência de 10 rodadas, né? Né? Aquele rebaixamento que a gente já espera desde o começo do campeonato. E falando em rebaixamento, nós também temos outro postulante fortíssimo a uma vaguinha ali no Z4. O time do Corinthians perdeu para o Corinthians. time do Bragantino lá no Nabi Abichedi por 1-0, um gol do Vitinho. E mais uma vez nós estaremos aqui falando sobre a incompetência do time do Corinthians e a incapacidade de entender que o time do Corinthians precisa passar por uma reconstrução. Realmente, o Corinthians, o presidente, né, Pateta Augusto Melo, me lembra muito o senhor Andrés Rueda, que estava no comando do Santos esses últimos 3 anos, que deu no que deu, né? Ele tem muito um discurso de que acabou a farra, que não sei o quê, que as medidas vão ter que ser tomadas, que o time tem que mudar. Mas assim, a gente vê que o time em campo não corresponde, que ele faz contratações assim, absurdas, pagar 2 milhões por mês pro Igor Coronado, me desculpa, não tem cabimento no futebol brasileiro. Por 2 milhões você contrata cara muito melhor. 2 milhões por mês de folha salarial? Tá de brincadeira, pô. Pra contratar o Igor Coronado? Não, possível. Quem que E o recebe Corinthians mais. no Brasil? Quem que recebe 2 milhões além do Igor Coronado? Pô, cara, eu acho que, sei lá, talvez o Dudu. O Dudu recebe, mas tipo assim, mais alguém. O Gabigol recebe, será? Acho que o Gabigol e Arrascaeta, talvez, né? Sim. E o Igor Coronado também, né? Grande craque. E o Igor Coronado, grande. Mesma prateleira, né? Sim, sim, com certeza. Muito similar ali, Muito, muito, muito qualidade. parecido. E o jogo foi muito assim. O Bragantino saiu na frente, acertou aquele golaço lá do Vitinho. E depois ele jogou no contra-ataque, né? E fez o rame-rame ali, se defendeu bem. E o Corinthians, né, com a bola, não sabe o que faz. É chuveirinho dentro da área, chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. E nada cria, né? É sempre o Romero aberto ali em uma ponta. Aí eles colocam o Pedro Raul lá no meio dos zagueiros para brigar, como foi no jogo de ontem. E outra coisa que não dá para entender, né? O time que o Corinthians entrou jogando ontem, não é. Tem vários jogadores que você fala, ué, o cara era reserva até agorinha desses jogos com o Antônio Oliveira. E agora ele vira titular do nada, num jogo de brasileiro. É meio contraditório a escalação do querido português aí. E o Antônio Oliveira, que no final do Paulista a torcida do Corinthians até estava enxergando com os bons olhos, né? Já começa a dar uma balançada, né? São 3 jogos Já. no Brasileirão sem fazer nenhum gol. Impressionante, né? Os treinador já faz 3 jogos ruins e já começa a dar uma balançada, mas aqui no Brasil é assim mesmo. Então, provavelmente ou o time do Corinthians começa a jogar bola, ou daqui umas 5, 6 rodadas o nosso Antônio Oliveira aí vai estar na rua, procurando emprego no Cuiabá, né? Eu acho que ele volta pro Cuiabá. É uma possibilidade, né? Querendo ou não. Pô, olha que história pica, tá? Meio da temporada, Cuiabá sendo rebaixado, Corinthians brigando ali nas cabeças pra sair do rebaixamento. Corinthians demite o Antônio Oliveira volta pro Cuiabá e rebaixa o Corinthians. Pô, ia ser cinema, tá? Absolute, velho. Absolute Cinema. Ia ser lindo de se ver. E lindo de se ver também tá o futebol do nosso querido Galão. O Galão da Massa ontem venceu o Cruzeiro num jogo de muitos gols, né, por parte do time do Atlético, 3-0 com muita folga o time do Atlético venceu o Cruzeiro no clássico. Teve gol do nosso querido companheiro Paulinho, teve gol do Arana e assim, o time do Atlético vem desempenhando um futebol muito bonito, né, depois da vinda do Milito. O time até teve umas oscilações, mas o time do Atlético começou a jogar um bom futebol após a saída do Felipão, que não vinha jogando bem, né, o time com o Felipão, mas vinha conseguindo resultados. E agora com o Milito ele não estava conseguindo resultados tão expressantes, mas estava conseguindo jogar bem. E ontem conseguiu a primeira vitória no Brasileirão
É uma vitória com bastante folga. E o Galo chega à sétima colocação aí com muita tranquilidade. Foi muito importante essa vitória do Galo nesse clássico, porque o Galo ainda não tinha vencido o Cruzeiro no seu estádio novo, né? O Cruzeiro tava reinando nesse estádio e a situação em BH tava forte. A gente via os jogadores suando muito e assim, uma hora quando ia chegar, é óbvio, o Galo é muito mais time que o Cruzeiro, ele só tava sendo mal treinado ali. E o Milito tem tudo pra ser o Sampaoli 2.0 aqui no Brasil, eu acho, hein? Pô, será Sampaoli? Pô, Eu acho. eu tô achando ele mais pra um, talvez Pedro Caixinha. Tipo assim, que o Pedro Caixinha, pro time que ele tem, pro projeto que ele faz um bom trabalho. Eu acredito que é isso. Pro Galo, é um time que busca títulos. Eu acho que o Galo tem condições, com o Milito, de papar uma Copa do Brasil, pegar uma semis de Libertas, até ser campeão, né? Dependendo da chave e tudo mais. O elenco é muito forte, né? Agora, eu acho que o Milito, o trabalho dele vai ser resumido assim. Previsão, né? Isso aqui, óbvio, eu tô chutando. Ele vai ter esse primeiro ano muito bom, mas não vai ser campeão de nada, vai bater na trave ali. E aí depois, no próximo ano, ele já vai começar a ter algumas desavenças ali, desentendimento com algumas questões, não sei, com a diretoria, jogador, não sei o que vai ser. Mas eu acredito que a partir do ano que vem, eu acho que ele já começa a se cansar um pouco, né? Começa a perder um pouco a vitalidade que ele tinha aqui no início. Então, eu acho que é um palpite meu. Acho que ele não vai durar tanto assim, como dura o Abel, como dura o Caixinha aqui no futebol brasileiro. Eu também acho que não dura não, porque a torcida do Atlético é mais uma das torcidas que são muito impacientes. E, então, se o cara não tiver ganhando de todo mundo, mas vai ser mandado embora. Então, eu acho que também vai ter uma. Que eu acho que não dura muito tempo, mas eu acho que esse ano eles brigam aí, chegam pra brigar forte aí nos campeonatos, tanto internacionais quanto os nacionais. E o Cruzeirão, né? Assim, o Cruzeiro, ele realmente é um time bem inferior ao time do Atlético, não tem o que fazer, mas se mostra que eu acho que o Cruzeiro tem condições de se manter longe dessa zona de rebaixamento. Ano passado brigou bastante para não cair, nas últimas rodadas que conseguiu se livrar, né? E esse ano eu acho que o objetivo do Cruzeiro é conseguir se manter ali entre a décima colocação, sétima, pegar essa vaguinha de Sul-Americana, conseguir uma grana a mais pela posição do Brasileirão. Eu acho que o objetivo do Cruzeiro é esse. Essa derrota no clássico apesar de ser um clássico, é relativamente esperado, né, que o Galo vá conseguir ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro não podia deixar ser um passeio do Galo, né? Mas acontece, isso acontece. Quando a diferença de elenco, de treinador e tanto a diferença tanto tática quanto de habilidade dos jogadores mesmo, é normal que às vezes aconteça isso. Então o time do Cruzeiro não tem que achar que o mundo acabou só porque perdeu um clássico pro Atlético. Eu acho que o objetivo principal do Cruzeiro esse ano é conseguir ficar longe do Z4 e se manter ali no meio da tabela de maneira mais tranquila. Concordo. O Cruzeiro não tem muitas ambições não pra esse ano, a não ser isso aí, garantir, eu acho, uma Sul-Americana pro ano que vem tá de bom tamanho. E agora, falando de outro clássico, né? Bavizão, dessa vez mando de campo do Vitória, né? Vitória que vinha massacrando o Bahia nos clássicos esse ano, ganhou os dois. Dessa vez abriu 2-0 e levou empate, né? História que ele viu acontecer ao contrário, né? O Bahia abria a vantagem e o Vitória conseguia buscar nos outros dois clássicos lá no Campeonato Baiano desse ano. E o Vitória, cara, é um time interessante. Eu esperava menos do Vitória. Mas ele tá jogando bem até, tá jogando bonitinho, tá jogando acertadinho. É óbvio, né? Teve dois jogos só, perdeu um, empatou o outro. Era clássico, mas eu acho que o Vitória, talvez ele não brigue tanto assim para ser rebaixado. Perdeu pro Palmeiras no primeiro jogo, super entendível, apesar de ser em casa, mas é o Palmeiras. E contra o Bahia é clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Então,
Foi um resultado ok. E o Vitória perdeu pro Palmeiras jogando bem, tá? O Vitória merecia um empate naquele jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem, teve um gol do Richard Rios no começo do jogo e o Vitória jogou muito bem. Pressionou, conseguiu criar algumas chances, mas não conseguiu achar um gol. Então, eu também acho que o time do Vitória tem muitas condições de se manter esse ano na Série A. O time vem jogando bem, né? Foi campeão baiano. E hoje contra o Bahia, cara, eu acho que foi uma falta de atenção, uma falta de experiência do time que não conseguiu segurar, né, o resultado. Tinha construído uma boa vantagem e, e acabou tomando o empate, né? O time do Bahia veio para cima no segundo tempo, dominou o segundo tempo, criou boas chances e o time do Bahia se mostrou também muito forte, né? Por causa da quantidade de jogadores experientes, né? Que agora tem no time, o Everton Ribeiro, né? Tem o Caio Alexandre, que é um bom jogador. Tem o Biel, fez um golaço também, né? Então, o time do Bahia também se mostrou muita força nessa recuperação de buscar esse empate. Mas eu acho que as notícias, olhando de fora, né, do clássico, né, eu acho que as notícias são boas para os dois times. O Vitória por estar jogando bem e o Bahia também por mostrar essa vitalidade de conseguir buscar placares difíceis. E o time do Vitória, eu acho que a torcida tem que olhar com boas expectativas para esse ano, que tem muitas condições de se manter na Série A. Agora, de um jogo bom, movimentado, a gente vai para o jogo que todo mundo tinha expectativa lá em cima, né? O grande clássico da rodada, os dois melhores times do Brasil se enfrentaram e foi um jogo completamente decepcionante, né? Muito obrigado, poucas chances de gols e assim, decepcionante. A palavra para esse jogo é decepcionante. Nenhum gol para nenhum dos dois times, os goleiros pouco trabalharam, jogo muito nervoso assim, muito quem erra menos. E realmente foi isso, né? Os dois times acabaram errando pouco, assim, por analisar de uma forma de erro que gere o gol, né? O erro importante no jogo. E foi isso, o jogo meio morno, né? Muito brigado, pouco jogado. Acho que faltou mais magia nesse jogo. Tinha muito mais para entregar, vendo o elenco, principalmente dos dois times aí. Nesse jogo, a sorte foi de quem foi ver o El Clássico, né? Porque esse jogo aí foi uma barbaridade de horroroso. E assim, os dois times muito mal. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. A palavra que você usou de quem erra menos, a frase, na verdade, né, que você usou de quem erra menos, é, é o que resumiu o jogo. Porque os dois times entraram, parecia que com medo. Parecia que tava os dois times com medo de não errar, de não cometer alguma falta, algum pênalti. E os dois times muito retraídos, sabe? O time do Palmeiras eu acho que até criou chances melhores que o Flamengo ao longo da partida. Teve até um gol que foi anulado, mas olhando o jogo como um todo, né, foi um jogo muito ruim mesmo. Um jogo muito abaixo. O time do Flamengo não conseguiu produzir. O único que produziu um pouquinho foi o Bruno Henrique, que deu uma canseira no Gomes. O Gomes teve que fazer muita falta para parar. Inclusive o Palmeiras, se eu não me engano, fez o dobro de faltas do Flamengo. Assim, o Gustavo Gomes, eu acho que foi umas 8 faltas só no Bruno Henrique ali, velho. O Bruno Henrique dominava, jogava de lado, o Gomes ia dava uma. No final o Gomes ainda tomou um amarelo, né? Então, assim, eu acho que esse jogo tinha uma expectativa muito alta, né, de ser um grande jogo, mas os dois times mostraram que o jogo não atendeu a expectativa que a gente estava colocando, né? O time do Palmeiras não criou. O time do Palmeiras tem essa característica, né, de não ter tanto a bola, mas mesmo assim não criou tanto, nem em contra-ataque, nem nada. E o time do Flamengo, né, se ofuscou do jogo. O time do Flamengo foi muito mal mesmo. Aquele Carlinhos, cara, aquele atacante, mano do céu. O cara não acertou uma, mano, aquele que era do Nova Iguaçu, velho. E ele começou de. Eu não sei por que ele começou de titular no lugar do Pedro. Eu não fui a fundo pra entender o porquê, mas eu não sei se aconteceu alguma coisa sobre lesão, mas o Pedro também não iniciou o jogo, não sei porquê, e o Dela Cruz também não iniciou. Eu acho que o Flamengo perdeu muito sem esses dois jogadores em campo. Se esses dois jogadores estivessem em campo, eu acho que poderia ser um pouco diferente a história desse jogo aí.
Com certeza, essa decisão do Tite de ter deixado esses jogadores aí no banco de início, muito provavelmente se deve à questão física, né? Às vezes foi detectada ali uma certa iminência de lesão ali em alguns dos dois, e ele optou por preservar, né? Porque, querendo ou não, são dois dos principais atletas do time hoje. E o Dela Cruz chegou já, parece que joga no Brasil há anos, né? Chegou jogando muito e tá fazendo valer até agora o investimento que o Flamengo fez. E o Pedro é o Pedro, né? A gente já sabe da qualidade do cara, crava muito e sem ele, o time do Flamengo perde muito, né? Principalmente quando não tem o Gabigol, né? Tá naquela questão do doping. E é óbvio, né? O Gabigol também dos últimos tempos aí, nem melhor, talvez até o Carlinhos, horroroso do jeito que ele jogou hoje, do que o Gabigol, daquela forma que ele vinha jogando. Mas o Carlinhos vai ser uma aposta, né, do Flamengo. Eu acredito que precisa de mais tempo ainda, né? Pra ele tentar dar uma resposta boa. Porque o cara foi descoberto ali no Campeonato Carioca desse ano. Foi revelado pelo Corinthians, fez uma boa copinha. Eu lembrava dele na base do Corinthians, mas depois ele sumiu. Do nada ele sumiu. E assim, o time do Corinthians, ele caberia, se ele fosse um bom jogador, ele caberia no time do Corinthians naquela época que ele foi revelado, né? Um cara promissor ali para ser vendido para a Europa por um valor absurdo, é dois palitos, né? É entrar ali em uns dois, três jogos, fazer um gol, aí os caras já ficam com o holofote nele. Mas não sei se teve algum problema ali na questão dele mesmo, né? Pessoal, para ele não ter dado muito certo ali no Corinthians, ou se foi outros fatores. Enfim, conseguiu se achar no Nova Iguaçu esse ano. Quem sabe agora no Flamengo, né? Com outra estrutura, né, do que ele vinha tendo, talvez ele consiga recuperar aí o futebol que ele demonstrava na Copinha quando ele surgiu, porque realmente ele foi, se não me engano, foi artilheiro, o Corinthians foi campeão, ou chegou bem longe naquela Copinha. E ele encantava de jogar, ele era um centroavante assim rápido, que você chegava, ele chegava na frente do gol, ele fazia sempre. Ele tinha muito potencial. Agora vamos ver se ele vai conseguir desempenhar, né, esse potencial que ele tem guardado aí. É, exatamente, cara. Eu acho que, assim, eu não acho que ele é um horroroso, eu acho que só foi um jogo difícil pra ele que ele tava com, o Palmeiras entrou hoje com três zagueiros, entrou com o Luan, o Gomes e o Murilo. E assim, cara, pra um jogador como o Carlinhos estava acostumado a jogar no Nova Iguaçu, é muito diferente você vestir a camisa de um time grande como o Flamengo. E também muda, né, o nível de competitividade que ele tá tendo. Então, não é tão fácil como era antes no Nova Iguaçu. Cara, eu acho que eu acho que o Flamengo é um time muito, assim, com muita concorrência pra ele nesse momento. Eu acho que hoje ele caberia num time um pouquinho mais de meio de tabela, assim, pra brigar por ficar na Série A. Acho que ele caberia bem, mas a gente vai aguardar pra ver, né, como ele vai se dar aí no Flamengo durante esse ano aí. É isso. É, parecer dado aí sobre o jogo, bem fraco, não tem muito o que falar, tem movimentação muito forte. E aí, partindo ali pro Atlético Paranaense e Inter, um jogo que foi marcado pelo golaço do Canobi, né? E ele, assim, foi um achado esse gol. Parece que o Canobi, depois que o Cuca assumiu aí o Atlético, ele se transformou em outro jogador, porque ele tá cravando todo o jogo, tá jogando muito bem, realmente. E vem muito disso, né? O Canobi era um jogador que não tinha mostrado ainda seu valor no Atlético, era um jogador mediano, né? Não encantava, nem deixava a desejar muito. E agora, esse ano, com a chegada do Cuca, ele vem se mostrando ser um jogador importante e que pode dar bons frutos aí pro Atlético no futuro. Já o Inter parece que jogou bem, né? Conseguiu ter bastante a bola, chegou bem até em algumas oportunidades. Mas, mais uma vez, né? Depender do Borré fazer gol, o Inter vai passar fome nesse campeonato. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Nesse jogo também, além do Canobi ter feito gol, ele conseguiu ser expulso também. Vale ressaltar essa informação aí sobre o Canobi. Mas eu achei um jogo meio fraco também, um golzinho achado do Atlético e no final das contas o Atlético saiu com a vitória, mas podia sair um empate 0 a 0 aí que estaria de bom tamanho para esse jogo aí também. Sim, concordo, concordo. Partindo para o nosso querido Fogão,
que goleou o Juventude na noite de hoje no Newton Santos. Meteu um 5-1 no time do Juventude. O time do Juventude que vinha bem, fez uma boa partida contra o Corinthians, né, na última rodada, mas entrou um pouco desligado, né, nesse jogo. Teve uma expulsão bem boba do jogador do Juventude, teve também um pênalti também, né? E o time do Juventude acabou ficando só se defendendo, né, durante a grande parte do jogo, apesar de que quando aconteceu essas situações o Botafogo já tinha colocado uma certa vantagem ali. E o time do Botafogo é muito mais time que o time do Juventude, né? Era um resultado até que esperado, né? E aí com todas essas situações dentro do jogo, o Botafogo conseguiu imprimir um bom ritmo, né? E conseguiu colocar aí esse placar elástico de 5-1. O nome do jogo foi o cidadão Lucas Freitas, né? Que além de ter cometido o pênalti, foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo. E aí gerou, né, acabou com qualquer chance do Juventude de conseguir competir, né, durante o resto da partida, de tentar buscar um empate ou algo parecido, porque com 11-11 eles já estavam perdendo de 2-0, então com 11-10 aí era impossível do Juventude conseguir buscar. Aí, no mais aqui, eu queria ressaltar o jogador do Botafogo, o Júnior Santos, cara. O Júnior Santos vem jogando muito bem nessa temporada, fazendo muitos gols importantes e cara, o que ele tá jogando é uma barbaridade. O cara tá arregaçando, tá jogando muita bola mesmo, o Júnior Santos. E o Botafogo, a gente espera que esse ano ele consiga se manter melhor do que foi o campeonato no ano passado, né? Eu não acho que o Botafogo briga para título, né? Igual brigou ano passado. Ano passado foi uma coisa muito doida o que aconteceu, mas eu acho que esse ano o Botafogo briga ali novamente por uma vaga na Libertadores. E assim, agora no meio de semana, pro Botafogo é guerra, é vida ou morte. Tem que ganhar de qualquer jeito esse jogo na Libertadores, porque se empatar ou perder, as coisas vão ficar bem difíceis pro time do Botafogo, né? Com certeza. O Botafogo aí vai jogar a vida na Libertadores, porque precisa de uma reação rápida, assim como o Grêmio, né? Os dois estão na mesma situação, perderam os dois primeiros jogos, e assim, Libertadores é traiçoeira, a gente sabe, né? Tem muito time, às vezes, que cai no grupo aí deles que são time de altitude, que daí já é complicado jogar lá. Então, assim, tem que abrir o olho pra não passar vexame aí, né? Exatamente, exatamente. E o nosso São Paulo, ele, após a demissão do grande treinador Thiago Carpini, conseguiu uma vitória aí por 3-0 em cima do Atlético Goianiense, uma vitória tranquila, aquela típica vitória pós demissão de técnico que vinha mal, que o interino assume, ganha um, dois jogos e chega um outro técnico e caga tudo de novo, né? Sim, isso é algo que acontece muito no futebol brasileiro, deveria até ser estudado um pouco isso, porque às vezes os times optam por não dar sequência aí pro interino, que já tá no clube normalmente há muito tempo, né? Conhece muito bem ali como fazer o time jogar corretamente. E aposta em um estrangeiro, como foi agora o São Paulo, e outro cara aí do mercado nacional, que assim, é uma aposta, querendo ou não, porque o cara tava na LDU, tudo bem, ganhou seus títulos lá na LDU, foi bem, mas é uma aposta pro São Paulo. Não deixa de ser uma aposta, né? O time do São Paulo aí que teve o Caleri em campo, inclusive o Caleri fez um gol, um baita gol de cabeça, né? Mostrando toda a sua técnica de cabeça. E o São Paulo precisou novamente do Caleri estar em campo, do Caleri decidir fazer alguma coisa para conseguir para conseguir um resultado, né? O time do São Paulo realmente depende muito do Caleri. Mesmo com o Lucas em campo que decide muito o jogo, o Caleri realmente ele é muito importante para esse time do São Paulo. Concordo. Mesmo com a chegada do Lucas aí, o grande nome do São Paulo, mesmo assim, continua sendo o Caleri. É ele que chama responsabilidades nos momentos difíceis daí. E no jogo de hoje, né? Ele, o Luiz Felipe, grande zagueiro, conseguiu a façanha de, no jogo 1-0 pro São Paulo, cometer um pênalti e ser expulso.
por uma agressão. O cara deu uma cotovelada por trás na nuca do Luciano, cara. Coisa absurda. Se fosse lá fora, nos campeonatos de fora, ele pegava pelo menos uns 3 joguinhos de gancho aí. Agora aqui, como a gente já sabe como é, provavelmente ele vai ficar só de fora do próximo jogo. E daí, depois disso, né? São Paulo com a mais, tranquilo, foi só administrando o jogo. Até que surge, né, novamente o autor dos gols dos jogos resolvidos, né? Ferreirinha. O cara joga muito quando o jogo tá 3-0, o jogo tá 2-0, o cara é um absurdo, né? O cara aparece, mete gol. Mas, cara, sobre a expulsão, cara, o jogador foi muito juvenil, mano. O cara deu uma cotovelada, a bola não tava nem próxima dele, mano. O cara foi maluco da cabeça, né? Mas, assim, depois desse gol aí, como você disse, o São Paulo só administrou o jogo. Um jogo tranquilo, né, pro São Paulo, com o técnico interino. Eu acho, cara, quando o time brasileiro demite um treinador, se ele deixar o técnico interino, só interino, ele não pode efetivar o interino, porque se efetivar também dá merda. Se ele deixar o interino, cara, eu acho que aí vai embora, mano. Aí entregue as taças, porque é impressionante o que o interino faz quando ele é interino. É impressionante. Rapaziada, vindo aqui pro El Clássico que tivemos hoje pela La Liga, o time do Real Madrid venceu o time do Barcelona por 3-2, como está aparecendo aí na tela para vocês. O time do Real Madrid conseguiu uma distância ainda maior, né, na liderança do campeonato, num jogo de muitas polêmicas, de muitas questões de arbitragem. E no final, né, o Real Madrid venceu mais uma vez o time do Barcelona. Um jogo muito disputado, né? Mas no final das contas, o time do Real Madrid mais uma vez conseguiu se sobressair contra o time do Barcelona. O campeonato agora acabou, né? 11 pontos aí, faltando 6 jogos. Acho muito difícil do Real Madrid perder essa vantagem até o final do campeonato. Próximo jogo agora é só sexta-feira. E daí acaba ficando muito difícil pro Barcelona conseguir encostar, né? Com certeza, um campeonato que já estava um pouco, né? Estava se encaminhando totalmente, na verdade, para o Real Madrid, mas com o jogo de hoje, né? Se isolou ainda mais. E, e assim, eu acho que a gente pode começar falando sobre o bom começo do Barcelona, né, que teve no jogo, fez o gol com o Christensen, mas logo em seguida aconteceu o grande, eu acho que lance, né, da partida ali, que é o que eu acho que mais polêmico, na verdade, que é o pênalti no Lucas Vasquez, né? O Lucas Vasquez começa a jogada ali consegue a jogada ali pela direita, né? Consegue tomar a frente do jogador do Barcelona. E aí na hora que ele dá o corte, né? Na hora que ele meio que tenta clarear a jogada, ele cava, né? Dá aquela famosa cavada no pênalti. Ele chuta o pé do jogador do Barcelona. Eu acho que era do Christensen, né? Isso, foi o E, Cristiano. e aí o árbitro marca o pênalti. E, e assim, na minha opinião, eu não acredito que foi pênalti, né? Como eu comentei, eu acredito que o Lucas Vasquez tenha levado a própria perna à perna do Christensen e cavado, né, o pênalti, né? Eu, como tenho simpatia muito grande com o Real Madrid lá na Europa, mesmo assim, tá? Eu consigo enxergar muito bem que a arbitragem teve um papel decisivo nesse jogo, porque esse pênalti do empate foi realmente. Não foi, né? Não foi. Ele joga a perna no jogador do Barcelona, ele chuta o jogador do Barcelona, né? Não o contrário. E também teve aquela polêmica, né, do lance do escanteio lá do Barcelona, que a bola entra, não entra, né? Ficou meio que indefinido por conta muito dos ângulos que a transmissão conseguiu liberar pro VAR, né? Eles não conseguiram, eles não tinha a tecnologia que tem na Premier League, da linha do gol. Então acabou que ficou pelo VAR, o VAR não tinha os ângulos suficientes para determinar, então eles manteram a decisão do campo, né? Foi basicamente isso. O jogo até ficou bastante tempo enrolado, lembrou bastante o nosso querido Brasileirão, né, nas revisões do VAR, mas realmente a arbitragem deu uma favorecida pro Real nesse jogo. Tirando isso, né?
Eu acho que o jogo foi legal, foi bem movimentado, muito nível muito alto lá em cima, os dois times jogando muita bola, com grandes jogadores, né? Lamine Yamal, com 16 anos, jogar o que ele joga é algo incrível, né? E Rafinha também jogando muito bem, né? Depois que o Xavi conseguiu implementar ele lá pela esquerda agora, ele tá bem legal, com o Yamal pela direita aqui. Quem não tá jogando bem faz um tempo já é o Lewandowski, né? Lewandowski aí tem um papel de referência técnica para esse time, né? O grande craque foi contratado aí já faz uma temporada, se não me engano. E assim, até agora, nessa temporada, nos momentos que mais precisou do Lewandowski, ele não andou aparecendo tanto. Vamos ver, né, se ele consegue aí recuperar o futebol que ele mostrou no Bayern, o futebol de melhor do mundo. É, exatamente. O time do Barcelona, né? Tá no momento de uma temporada. O restante da temporada pro Barcelona era só esse jogo mesmo, né? Porque agora que perdeu, vai só se manter nessa segunda posição, né? Tentar se manter nessa segunda posição até o fim do campeonato. Mas a temporada acabou, né? O Xavi já vai embora. Falta apenas decidir quem vai ser o novo técnico, né? Quem vai assumir o Barcelona pro próximo ano. O time do Barcelona, cara, é um time bom, é um time interessante. O Yamal, cara, é um absurdo, né, o que ele joga. O Rafinha, mesmo, como você comentou muito bem. E assim, eu acho que o Barcelona precisa de contratações, principalmente para a parte defensiva. Eu acho que a parte defensiva do Barcelona é um problema. Então, além de um novo técnico, o Barcelona, eu acho que, na minha opinião, deveria ir atrás de dar uma reformulada na defesa, né? Assim, tem o Cubarsi, né, que tava começando a despontar agora, mas é muito jovem. Tem o próprio Christensen, tem o Koundé, mas assim, eu acho que o Barcelona precisa de um jogador, um cara já consagrado no futebol, assim, cara. Um cara experiente, um cara que consiga ser como se fosse um capitão da equipe mesmo, sabe? Mas, sim, eu acho que pro Barcelona agora é visualizar como vai ser a próxima temporada e, e contratar um novo técnico logo, né? O quanto antes. É, eu concordo, falta uma liderança aí, eu acho, nessa parte defensiva do Barcelona, né? Que querendo ou não, tem o Ter Stegen ali no gol, mas não dá para o cara organizar o sistema defensivo sendo goleiro. Tem que ter ali um cara, um zagueiro bem responsável, né? Tem o Araújo, é ótimo zagueiro. Só que eu acho que ele, às vezes, pelo jeito dele ser muito explosivo, acho que ele não tem essa característica muito de liderança, de conseguir ter calma nos momentos que precisa ter calma para organizar o time e tudo, né? Pra mim, o maior problema do Barcelona se encontra nas duas laterais, né? O Cancelo começou bem a temporada, mas do meio da temporada pra cá ele já vem muito mal, muito mal. Inclusive, o jogo contra o PSG, aquele pênalti que ele faz no Dembélé, é absurdo, pênalti burro. Hoje, de novo, o Lucas Vázquez, às vezes que ele descia lá, ele passava pelo Cancelo como se fosse nada, né? Então, sim, isso justifica muito o porquê dele não parar em nenhum time, né? Ele vai pro City, vai pro Bayern, não dá certo em nenhum dos dois times acaba querendo manter o jogador. E pelo jeito, eu acho que no Barça também vai ser meio difícil dele ficar. Tanto ele quanto o João Félix, né? Os dois portugueses aí que não conseguem mostrar um nível de futebol aí constante, né? Sim, sim, cara, o João Félix também, o que se tornou, hein? Que era um cara que a gente via como. Muita gente falava de novo Cristiano Ronaldo, né? Pela mesma. Por ser a mesma nacionalidade. Assim, o cara simplesmente era uma das maiores promessas e foi, se tornou uma enganação, né? Hoje, basicamente, o João Félix. Cara, eu acho que nem Novos Ares, o cara realmente é um jogador comum da bola que a grande parte do mundo viu ele como um jogador diferente. É, realmente, concordo com isso aí. E falando do Real Madrid, cara, eu acredito que pro Real Madrid é visualizar essa próxima semifinal de Champions, né, como contra o Bayern. Apesar de eu não querer que o Real Madrid passe, mas o time do Real Madrid vem como muito favorito para esse jogo contra o Bayern, porque é mais time, joga um futebol melhor. Só que o Bayern é o Bayern ainda. Apesar do Real Madrid ter muito mais peso na camisa, mas o Bayern ainda é um time difícil de jogar contra. Então, assim, preparar o time para jogar contra o Bayern.
vai ser a principal objetivo agora para o Real Madrid. Esse jogo foi muito importante, eu acho que para o time do Real Madrid para já acabar com o Campeonato Espanhol e só focar na Champions agora. E tentar arrumar a finalização do Vinícius Júnior, que pelo amor de Deus, cara, o cara não consegue finalizar bem. Hoje novamente perdeu um gol de frente pro goleiro, apesar de ter feito um gol de pênalti, que eu achei que ele até não bateu tão bem, mas conseguiu converter. O que importa é converter o gol. E eu acho que o Vinícius Júnior precisa converter gols, cara. Ele não consegue converter gols. Ele já melhorou muito do que era, mas eu acho que a principal deficiência hoje do Vinícius Júnior é a conclusão de jogadas. Ele cria muito bem, ele dribla muito bem, ele tem muita velocidade, muita explosão, mas quando chega na hora de guardar nela na rede, ele não tem tanta intimidade, né? É um jogador que esse vem, sempre foi o maior problema dele, foi a finalização. Já, como você disse, ele já melhorou demais. Mas assim, acho que ainda ele de frente pro goleiro ainda falta um pouco de frieza, né? Um pouco de tomada de decisão correta. A gente já viu em vários jogos aí, até pela seleção brasileira naquele amistoso contra a Inglaterra, que ele até tira do goleiro, mas dá um toque fraco na bola e possibilita se não me engano foi o Walker até que tirou. Então, ele melhorou muito no termo de bater na bola, de fora, da área, principalmente, né? Aquela batida colocada dele é bem efetiva. Mas assim, ele de cara a cara com o goleiro, ele não é aquele cara que mata mesmo, né? Então, é uma coisa que ele precisa melhorar para ele se tornar o grande craque mundial, né? Que ele quer tanto ser, que a gente precisa que ele seja. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do nosso podcast. Quem tá no YouTube aí, deixa o seu like. Quem tá no Spotify, siga a gente para continuar consumindo os nossos próximos episódios. Toda segunda-feira e sexta-feira vai estar saindo novos episódios para vocês. E acompanhe também a gente nas redes sociais, estão aí na tela. E, e é isso. Tem mais uma palavrinha aí para dar, vilão? Então, é isso aí mesmo, só fortalecer aí a gente, seguir nas redes sociais, a gente vai estar movimentando mais aí, postando cortes e tudo mais. É, e é isso. Recados aí que foram para ser dados já, você já deu aí, os arrobas e tudo. E até o próximo, né? Isso aí, até o próximo. Falou!